Então, eu realmente me decepcionei muito com essa movimentação do Tarcísio. Não por não me apoiar, mas por entender que não é uma movimentação de alguém que queira fazer diferente. Fala, seus mal-diagramados! Faltando apenas 3 meses para as eleições de 2022, temos ainda muitas indefinições nas chapas estaduais e uma acirrada disputa para garantir cadeiras na Câmara e principalmente no Senado, já que neste ano cada estado disputa apenas uma vaga. Costuma ser nessa fase de afunilamento de campanha que a política passa a se tornar parecida com um cancioneiro sertanejo, onde os cornos são sempre os personagens principais das composições. Sobra chifre para todos os espectros ideológicos no momento, e esse é apenas o início da tendência. Até outubro, muitos políticos ainda serão abandonados, traídos, trocados e também chantageados, porque muita gente do ramo mantém aquele dossiê maroto para ser usado no momento oportuno e cobrar uma secretaria, ministério ou um carguinho com o tradicional bônus do Vale Fogo de Chão e a carteirinha VIP do Café Fotô. Na extrema direita, a principal magoada é a Janaína Pascoal, atualmente no PRTB, partido fundado pelo finado Levi Fidelix, que aliás foi um dos primeiros cornos do governo Bolsonaro, junto com o Magno Malta, pois ambos juravam que virariam ministros. A deputada estadual paulista está completamente devastada por não receber apoio do Jair para disputar o Senado pelo estado. Em entrevista ao UOL, a cospobre de Vanessa Gerbelli lamentou que o excrementíssimo tenha preferido apoiar José Luiz da Atena para o cargo. Então, o que me incomodou nesse processo todo, seja por parte do presidente, seja por parte do Tarcísio, foi uma visão, como é que eu posso dizer sem ofender ninguém? Uma visão que eu acho que é interesseira, sabe? Porque não era que eles achavam o Datena o melhor quadro, o melhor pré-candidato para ser nosso senador. Eles viam no Datena alguém que ia levá-los a um eleitorado que eles não acessam. Então não é uma visão do que é melhor para São Paulo, do que é melhor para o país. Tá? Eu nem estou dizendo que não seja, mas é uma visão interesseira. O mais engraçado é que logo depois que o presidente declarou o apoio, o apresentador Widescreen retirou a candidatura, o que em época de eleição tem se tornado mais comum que delação premiada do Palocci e o eterno resgate do caso Celso Daniel. Janaína chamou o Bolsonaro de oportunista, pois ele estaria condicionando esse apoio à possibilidade de Gilberto Kassab ser suplente do jornalista, o que levaria o PSD a apoiá-lo na candidatura presidencial. Kassab, no entanto, agora pode ser vice de Márcio França do PSB de bola, que está na chapa de Lula, muito embora seu partido esteja com um pé em cada canoa e deva permanecer assim até o fim. Depois das urnas serem abertas, aí sim Kassab decide oficialmente quem deve apoiar em 2023. Partido cata tudo é dessa maneira, sempre ao lado do vencedor, não importa quem seja. Se serve de consolo para Janaína, no fim dessa história a corna não foi apenas ela, mas o Jair acabou sendo traído também, o que costuma ser a regra na vida amorosa e na política. Quem trai nunca conta com a deslealdade alheia e costuma se achar o único malandrão da relação, mas na prática a teoria é outra. Só que Janaína, esse alívio é momentâneo. Nise Yamaguchi também é cotada para receber o apoio do mito, que terá que decidir entre uma médica cloroquiner ou uma advogada negacionista. Uma escolha muito difícil. A campanha no Rio tem sido repleta de mágoas e lamentos para a esquerda. Para o governo do estado, o PT está fechado com Marcelo Freixo, do PSB, que disputa palmo a palmo a primeira posição das pesquisas com Cláudio Castro. Mas para o Senado a coisa muda de figura. Em convenção estadual, o PT determinou que lançaria candidatura própria e o nome escolhido foi de André Ceciliano, que assim como o governador baiano Rui Costa, poderia tranquilamente ser um filiado do União Brasil, caso o ACM Neto não os considere reacionários demais para o partido. Isso, no entanto, gerou um racha no PSB, porque em troca do apoio do PT, Freixo resolveu rifar a candidatura de Alessandro Molon, que atualmente divide a liderança com Romário na disputa para o Senado, além de ser o presidente do PSB no Rio. O ex-pessoalista acredita que seria mais vantajoso para Molon ser um puxador de votos para a Câmara. Molon não curtiu o desprestígio e se disse
perplexo com a pressão de Freixo, porque ele mesmo não teria feito acordo com ninguém para ceder a vaga nessa disputa. Foi taxativo e disse que não vai desistir. O risco aí é enorme, e não que eu deseje isso, mas o final da história pode contar com Freixo e Molon sem cargo no ano de 2023. No Rio, é sempre bom esperar o pior cenário possível para as esquerdas. Também no Rio de Janeiro, Ciro Gomes acaba de ser o mais novo corno da campanha. Seu pré-candidato ao governo, Rodrigo Neves, resolveu adotar um caminho que é natural a essa altura e subir no palanque de Lula, que tem grande chance de se tornar o vencedor do pleito até no primeiro turno, o que não deveria espantar ninguém, tá? A candidatura do Ciro é um verdadeiro desastre estratégico, e eu nem estou me referindo aos desenhos do Ciranha, que tem a grande façanha de sugar toda a minha energia vital em menos de 2 minutos. Aquilo é cringe, mas seria irrelevante se Ciro tivesse palanques pelo país. E ele não conseguiu costurar muitas parcerias não, além de ter sido traído dentro do seu próprio partido, que é uma miscelânea de brisolistas, petistas, bolsonaristas e oportunistas de todas as estirpes. O PDT só fechou o apoio para o Ciro em 3 estados. A candidatura que rola desde 2019 não tem coligação e os próprios pré-candidatos da sigla preferem dividir o palanque com o Lula, o que é uma realidade há muitos meses no Maranhão, por exemplo. O Everton Rocha já avisou que vai apoiar o petista, mas pode subir no palanque do Ciro também, desde que ninguém se importe que o seu candidato ao Senado seja o bolsonarista Roberto Rocha do PTB. Um comportamento político excêntrico, mas que não destoa muito do que o PDT virou dos anos 90 para cá. Inclusive, estou muito curioso para saber qual será a reação dos ciristas quando Carlos Lupe começar a negociar cargos num eventual governo Lula, com a enorme possibilidade de um ministério cair no colo do Cid Gomes. Vai rolar, só é preciso saber quando. E é impossível falar de traição política sem citar Sérgio Moro. O ex-ministro da Justiça bolsonarista já havia abandonado o Jair para seguir carreira solo e tentar ganhar o eleitorado de extrema direita do cara no pleito presidencial. Ao participar de entrevistas nas quais ficou conhecido por não dominar a língua portuguesa, ser mais burro que o atual presidente e demonstrar sérios problemas de refluxo e falta de carisma, não convenceu nem mesmo aquele eleitorado que ainda se informa apenas pela Veja e o antagonista. Moro acreditou que o problema poderia ser o partido Podemos e foi para o União Brasil, deixando um rastro de dívidas que atingiu até o senador cearense Eduardo Girão, Sugar Daddy de marreco, que havia financiado uma viagem constrangedora dele com o professor Roque para a Alemanha. Chegando ao União Brasil, Moro experimentou o gostinho de ser traído também e caiu na pegadinha do Luciano Bivar, que, como é um dos donos desse cabaré, preferiu se lançar a presidente e deixar Moro na mão, mesmo que o pernambucano tenha entre -2% e 0% de intenção de votos. Ele então tentou se eleger por São Paulo, mas foi proibido pela justiça porque nunca morou aqui. Agora, pré-candidato pelo Paraná, ainda nem sabe qual cargo pretende disputar. Se for para o Senado, deve perder para alguém que ele também traiu, o atual senador Álvaro Dias. Álvaro até tentou transformar o típico concurseiro Mobral em político, mas o máximo que conseguiu foi ensinar o Batoré de toga a beber uísque antes do meio-dia. Álvaro apareceu 12 pontos à frente de Moro em pesquisa recente para o Senado paranaense, o que deve fazer o conde rebaixar um pouco mais suas intenções eleitorais e disputar para deputado federal, dividindo o eleitorado lavajatista com Deltan Dallagnol. Eu não voto no Paraná, graças a Deus, e não sou fã de Álvaro Dias, mas entre todas as traições que rolaram até o momento, a reviravolta que me deu mais satisfação é essa. Até agora, Moro provou que é menos do ramo que o Danley, Sérgio Reis e Mamãe Falei. Das traições é a mais merecida, mas não acaba por aí. Quanto mais indefinido o cenário estadual, mais fácil alguém ser vítima dessa tendência nos próximos meses. Anota aí. É isso, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós temos nosso apoio, seja membro, Pix e conta jurídica, caso você queira e possa fazer uma colaboração. Além do YouTube, estamos presentes também no Instagram, no Facebook e no Twitter. Sigam a gente por lá. E para todos aqueles que achavam que a eleição não teria reviravoltas de traições e cornitudes, só temos uma coisa para te dizer:
não passarão.